Prezados irmãos e irmãs, filhos e filhas, família Betânia, gravem esse versículo. É um versículo muito importante para a liturgia de hoje, mas é um versículo que você pode tomar como fechamento do seu ano 2019, e é também uma boa sentença para abrir o seu novo ano, que daqui a uma semaninha a gente verá dobrar o calendário. Começar algo com um propósito firme. A liturgia de hoje nos oferece um fruto doce do Natal do Senhor. Então grave esse versículo. Mateus, capítulo 10, versículo 22b. O versículo é um pouco longo, mas é só a segunda frase. E diz assim, no Mateus 10, 22b. Quem perseverar até o fim será salvo. Vamos repetir? Quem perseverar. É esse o convite de Deus para você. Aliás, é mais que isso. É esse o propósito de Deus para você. Tem tanta gente reclamando de 2019. Eu mesmo cheguei a dizer que foi talvez o ano mais difícil que eu tenho memória de viver, de experimentar. Tanta gente reclamando de 2019, se bem que é normal no fim do ano a gente reclamar, né? Como se resolvesse alguma coisa e como se mudasse alguma coisa. Mas tudo bem, vá lá que tenha sido difícil mesmo, né? Ou como todos os anos, para nos lembrar que viver é lutar, lutar exige de nós, e quando exige de nós, é preciso que tenhamos resistência. Ou, numa palavra moderna, resiliência, né? Então, é um versículo bastante significativo, como um presente de Natal do Senhor, para que você possa fechar o seu ano e se armar para 2020. Porque não sei se vai ser um ano mais fácil. Talvez seja até mais difícil. Talvez seja até mais exigente, mas não importa, porque viver é lutar. E venha o que vier, Deus não engana ninguém. Chuva, vento, tempestade, enxurrada, tromba d'água, vem para todo mundo. A diferença está no alicerce. Naquilo que nos faz perseverar até o fim, com a promessa de que quem perseverar até o fim será salvo. Olha que palavra forte para você, filho, filha de Betânia, que teve a graça de passar um Natal em Betânia, um Natal de cara limpa, um Natal de festa, sem bebida. Quem sabe para alguns já é um verdadeiro milagre. Um Natal sóbrio. Um Natal sem briga, sem violência. Um Natal de presépio. Quem sabe para você, esposo e esposa que me ouve, que reza aqui hoje, que deve ter enfrentado tantas dificuldades no matrimônio, na sua família, na sua casa. Quem sabe você que enfrentou uma doença, quem sabe você que enfrentou uma dificuldade com um filho, com uma filha, que de fato vê a luta da sua família. Quem sabe você que passou por um abalo na vida financeira, que perdeu o emprego, que teve dificuldade para fechar as contas, para pagar os boletos, né? Não sei, não importa a área. Porque a adversidade
Vem de todos os lados e de todas as maneiras. Nossa, padre, que sermão mais para baixo de Natal? Não, pelo contrário. Que sermão que lembra o transbordar da alegria do Natal. Eu estou dizendo, esse é um fruto doce do Natal do Senhor para aqueles que de fato viveram o Natal do Senhor. E que Natal é esse? Aquele Natal onde nós encontramos o menino do presépio, onde nós renovamos a nossa fé, onde nós renovamos a nossa esperança, onde nós conseguimos de fato encontrar sentido para a nossa vida, para além dos bens materiais, para além do dinheiro, para além das idolatrias, onde transformamos trabalho e busca de prazeres em deuses no nosso tempo, em ídolos no nosso tempo. É um transbordar da alegria do Natal, porque o Senhor está dizendo que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, que Natal não é uma lenda, não é uma invenção para deixar alguns mais altruístas, menos altruístas no final de ano, para a gente simplesmente limpar as gavetas e dar o resto. Não. É uma proposta de vida. Porque o Filho nos foi dado, o Salvador, Emanuel, Deus conosco, Deus em nós, Deus por nós, nos foi dado para fazer a diferença na nossa vida. E chega daquela vidinha mais ou menos, daquela forma de levar a vida de qualquer jeito. Chega. O Senhor está pedindo testemunhas. O Senhor está pedindo homens e mulheres que sejam capazes de, na mais dura realidade, nas maiores dificuldades, testemunhar até o fim. O Senhor está dizendo para você, filho, filha de Betânia, que a droga não pode ter a última palavra na sua vida, porque você foi criado para muito mais. Você não tem uma vida para acertar e outra para errar, você tem essa para poder perseverar até o fim e ser salvo. Padre Léo gostava de insistir que, infelizmente, estava surgindo cada vez mais gerações e gerações de gente fraca, de gente que só reclama, de gente pessimista, de gente negativista, de gente que não tem força para lutar, de gente que não tem força para ir adiante, erguer a cabeça, ter a coluna reta e continuar firme, mesmo nas maiores dificuldades. O Senhor está dizendo, quem perseverar até o fim será salvo. Por isso a liturgia de hoje nos apresenta Santo Estevão. Estevão, esse diácono que, uma vez feita a experiência de Jesus, a partir do momento que descobriu Jesus, foi até o fim. Deu a vida por ele. O Evangelho, nesse capítulo 10 de São Mateus, a partir do versículo 17, está dizendo, é preciso perseverar, porque não é fácil ser cristão. Todo homem, toda mulher que se decidir verdadeiramente por Jesus, sofrerá perseguições, incompreensões, sobretudo no tempo que se chama hoje, que não mudou muito do tempo que se chamava ontem, do tempo dos primeiros cristãos. Mudou algum colorido, mas a essência é a mesma. Ser cristão desafia o mundo, ser cristão provoca, ser cristão incomoda. Se quiser de fato viver na radicalidade de quem testemunha, incomoda. Isso vale para uma comunidade. Numa comunidade, se um consagrado, uma consagrada quiser viver na radicalidade, incomoda. Em pouco tempo os outros falam. Em pouco tempo alguém critica. Em pouco tempo a sensação parece que alguma coisa está fora do lugar. Ao invés de perguntar para o carisma,
ao invés de perguntar para o evangelho, ao invés de perguntar por aquilo que o fundador deixou, critica. O filho, a filha de Betânia, se quiser levar a sério o que prometeu na quinta-feira em que veio fazer o pré-acolhimento, hoje é dia de pré-acolhimento, né? Para poder chegar em Betânia, para poder ter um lugar em Betânia, para poder encontrar o seu lugar em Betânia, se o filho, a filha quiser levar a sério, incomoda. Em pouco tempo, vão estar criticando, vão estar falando, chamarão de puxa-saco. Claro, não estou falando do recanto de São João, estou falando dos outros recantos. É lá nos outros recantos que acontece isso. Aqui não acontece isso, né? Graças a Deus. Mas se quiser perseverar, ser fiel, viver os horários, viver aquilo que vai de fato restaurar e que você decidiu por ser o seu propósito nesse tempo em que você passa por essa casa, com certeza vai incomodar. O pai, a mãe de família, se quiser viver na radicalidade, incomodará. O esposo que quiser ser de fato fiel à sua esposa e não se deixar levar pela onda do mundo, vai incomodar. Será criticado, será muitas vezes zombado no trabalho, nos lugares, às vezes se sentirá um peixe fora d'água, porque em pouco tempo virá aquela resposta: todo mundo faz. Mas o cristão é todo mundo? O batizado é todo mundo? O católico é todo mundo? Você é todo mundo? O jovem, o noivo, a noiva, o namorado, a namorada, se quiser levar na radicalidade o que Jesus pede, a experiência de Jesus, vai incomodar. Ou vocês acham que o mundo aplaude quem procura viver a castidade? Vocês acham que o mundo aplaude quem procura fazer da sexualidade, da expressão da sua sexualidade, uma vivência de castidade? Provando que o jeito cristão de se viver a sexualidade chama-se castidade. Você acha que não incomoda? Com certeza incomoda. Então, o evangelho não mente, ele diz: pais não compreenderão filhos quando filhos forem radicais e testemunharem. Filhos não compreenderão pais quando pais forem radicais e testemunharem. Irmãos não compreenderão irmãos quando um decide por testemunhar até o fim e receber como certeza a salvação. Foi assim com Estevão. Estevão é aquele, como eu disse no início, e eu creio muito nisso, fazia parte daquele grupo dos 120 que, depois de experimentarem Jesus, depois de passarem pela paixão, pela morte e pela ressurreição, ouviram a ordem: esperem pela força do alto. E foi esperar pela força do alto. Esteve presente no cenáculo. E lá no cenáculo, naquela quinta-feira, veio o Espírito Santo. Em línguas de fogo, diz o Atos dos Apóstolos. E eles foram batizados no Espírito. E ao ser batizados no Espírito, sentiram uma força enorme, um desejo enorme de viver Jesus Cristo vivo e ressuscitado, de tal forma que não tinham mais como guardar para si mesmo, e saíram a testemunhar. E Estevão, como um dos mais entusiasmados, e aqui entusiasmados não significa fogo de palha, mas entusiasmos, do grego, significa cheio de Deus, theos, cheios de Deus. Ele, entusiasmado, cheio de Deus, passou a falar do que experimentava, do que vivia, a viver de forma diferente, a ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas, a dar a vida, e o comportamento dele incomodava. Até que um dia, passando próximo de uma sinagoga, a sinagoga dos libertos, como fala a palavra hoje,
Ele foi confrontado e não teve dúvida, testemunhou, falou inclusive do que viu Jesus sentado à direita do Pai glorioso, vencedor. E se extasiou com o que viu, e falou e testemunhou, consequência, incomodou. E porque incomodou, foi apedrejado, apanhou em praça pública, e foi apedrejado até a morte. O que ele fez? Praguejou? Excomungou? Falou uns bons palavrões? Xingou os algozes? Partiu para cima deles e revidou? Olho por olho, dente por dente? Não. Fez o que aprendeu do mestre. Perdoou. Perdoou. E por isso pôde entregar o Espírito, que o Senhor recebeu, porque ele sabia em quem acreditou, perseverou até o fim e por isso foi salvo. Estevão para nós hoje, revestido de vermelho, a igreja diz, do sangue dos mártires a igreja diz, Estevão para nós hoje é essa certeza de que o Natal não pode ser um dia, de que o Natal não é uma fantasia, de que o Natal não é uma lembrança qualquer, mas Natal, assim como paixão, morte e ressurreição, assim como certeza de fé, é experiência de alguém que sente de tal forma, de alguém que vive de tal forma, que ninguém rouba, que ninguém tira. E por isso, por conta dessa experiência, ele persevera até o fim. Ele vai até o fim, mesmo que os outros não entendam, mesmo que persigam, mesmo que joguem pedras. Ele vai até o fim. Termino aqui. Lembrando a você, que é para você esse versículo. Qual é o versículo mesmo? Mateus 10, 22b. Aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Eu não sei aonde você deve perseverar. Eu sei onde eu tenho que perseverar. Eu sei das minhas lutas, das minhas dificuldades e dos meus pecados. Por isso eu sei onde eu devo perseverar. Agora, você, onde deve perseverar? O que o Senhor está te pedindo? O que o Senhor pede a você hoje? Não dá mais. Passou o tempo da mediocridade. Passou o tempo da mediocridade na nossa igreja. Deus quer cristãos de fogo. Deus quer cristãos católicos de fogo, capazes de fazer a experiência que fez Estevão e levar essa experiência até o fim. Sobretudo, indo ao encontro dos mais pobres, daqueles que mais precisam. E talvez aquele que mais precisa esteja aí do seu lado. Esteja na sua casa, na sua família. Esteja junto de você. Eu não sei onde você é chamado a perseverar. O que eu sei é que você é chamado a perseverar. E para encerrar de fato, eu tenho rezado muito, e disse isso hoje à tarde ainda, a um casal de consagrado. Eu não acredito de forma alguma que Deus tenha dado um caminho de reconhecimento de santidade ao Padre Léo para ser algo que seja só dele. Deus está esperando que nós, em primeiro lugar, nós, como família Betânia, e depois todos aqueles que, de fato, acreditam em Jesus, possam trilhar um caminho de santidade. Que não é privilégio do Léo, é chamado de cristão, é chamado de batizado, é chamado de homem e de mulher que experimentou
Jesus Cristo vivo e ressuscitado, e por isso deve perseverar até o fim. Peça ao Senhor que nós todos sejamos capazes de responder a esse chamado. Que você e eu nos tornemos testemunhas de Jesus Cristo, como foi Estevão, como foi o Padre Léo. Feche os seus olhos um minuto e a essa palavra que nos interpela nessa quinta-feira, na última quinta-feira de dezembro. Na última quinta-feira de dezembro. Que você possa responder de todo o seu coração. Se for preciso, coloque esse versículo num lugar onde você se lembre. Talvez nem seja bom colocar dentro da Bíblia, né? Coloque esse versículo, escreva em letras garrafais e coloque ele num lugar onde você veja todos os dias. Talvez o melhor mesmo seja em frente da geladeira ou em frente da televisão. Uns lugares assim onde você possa ver todos os dias. Para que você possa se deixar tomar por esse versículo e perseverar até o fim. E quando tiver difícil, lembre-se dele. Lembre-se que da parte de Deus, Ele já garantiu salvação, restauração, renovação, vida nova, vida com Deus, Emanuel. Quem perseverar até o fim será salvo. Agradeça ao Senhor